E aí galera, aqui é o Liquid e esse é o canal Distro Hopper, e nesse vídeo eu não vou falar de distro, eu vou falar de política, coisa que eu disse que eu não ia fazer mais nesse canal. Mas eu tenho que falar, momento agora de crise, a gente tem que se posicionar e dar uma luz aí, e orientar a juventude, certo? Então já deixa seu comentário aí sobre o que você acha que vai ser o vídeo e dá um like. Se você gostou da introdução, dá um dislike se você já não gostou do assunto. Se inscreve, considere se inscrever no canal. E claro, se quiser ajudar o canal, segue aí o nosso Pix, beleza? Cara, esse vídeo, ele é um dos maiores I told you so da história. Como vocês sabem, eu sou um cara velho e eu comecei a minha carreira no governo federal, no governo do pouquinho antes, né, do Lula 1, né? Naquele momento, boa parte do governo do Lula tinha como infraestrutura os governos bem-sucedidos, pelo menos é o que dizem, é o que diziam na época, os governos bem-sucedidos do PT no Rio Grande do Sul, que foi um dos estados mais organizados e com o petismo mais organizado, né, do país até então. Se não me engano, foi o primeiro estado governado pelo PT da história do partido. E eles tinham a política de adoção de software livre lá. Então, quando o governo do Lula começou, a turma do software livre chegou em Brasília. Então, os caras tinham como política espalhar a filosofia do software livre e implantar software livre nos órgãos públicos, tá? Surgiu uma proposta, eu não lembro se chegou a virar lei, de substituir os softwares proprietários por softwares livres. Então, a ideia seria criar algumas autarquias, de repente empresas estatais e editais, milhares e milhões de editais, cujo qual eu trabalhei em alguns desses editais também, para fornecer soluções com código livre. Então, o edital era o seguinte: o governo te pagava para você desenvolver um software livre para resolver o problema dele. Ele te dava dinheiro, você dava o código para ele. E eles faziam o deployment. Esse era o negócio. Tá? Isso pegou muito mal, porque na mesma época estava rolando uma discussão sobre patentes de software, que era uma discussão que estava rolando nos Estados Unidos. No final dos contos, eu acho que lá nos Estados Unidos passou, software lá tem patente, e aqui no Brasil não passou. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia desenvolver um novo sistema operacional sem ter que pagar royalties para ninguém. É mais ou menos essa a ideia. Eu posso desenvolver um sistema de blog e eu não preciso pagar royalties para WordPress, porque ela criou isso antes, por exemplo. Isso é um exemplo hipotético, tá, gente? Não é isso que acontece. Então, se não me falha a memória, o governo federal começou a participar do FISLI, que era a Feira Internacional de Software Livre. Eu não me lembro qual foi o primeiro FISLI que o governo participou, mas eu lembro que o governo levava para o FISLI os seus cases de sucesso, que vocês mais velhos aí vão lembrar quais são. Eu lembro que tinha uma iniciativa do grupo Cobra Tecnologia, que fornecia tecnologia para o Banco do Brasil, por exemplo. Então o Banco do Brasil, se eu não me engano, até hoje, eles ainda têm terminais Linux rodando, e vários outros setores da economia do governo brasileiro passou a adotar Java, por exemplo, e incluiu o Linux como sistema operacional de primeira linha, né? Então o pessoal meio que passou a suportar o Linux, coisa que não acontecia antes. O governo brasileiro não suportava Linux, né? Então ele passou a suportar o Linux. Ele passou a desenvolver tecnologias livres. Se eu não me engano, partes da Receita adotou Linux também, principalmente na parte de servidores de processamento de dados. Banco do Brasil adotou também algumas partes, né? Teve algumas partes que o software livre não foi aceito por uma série de razões, tá? Mas o fato é que essa iniciativa do governo federal, além de gerar empregos e fomentar o uso de software livre, o que eu lembro muito bem que na época era muito debatido, principalmente por pessoas mais limitadas, que elas não suportavam a ideia de não ter que pagar pelo software. O Brasil estava indo numa direção bem interessante, porque eles iam passar uma lei, que essa eu tenho certeza que não passou, que obrigava que todas as soluções de software do governo federal fossem código aberto. E esse código ficaria disponível. Cadê a galera da urna eletrônica aí? Cadê o código-fonte da urna? Né? A urna eletrônica brasileira, inclusive, usa software livre, certo? Faz parte dessa iniciativa, né? Não só o software é aberto, quanto o código-fonte ele é disponibilizado e auditado pelos interessados antes do início do pleito, beleza? Isso daí não dá nem para questionar isso aí. A não ser, se você acha que eu tô errado, vai lá abraçar um caminhão. O negócio é o seguinte: a gente tá vivendo um ataque de soberania. É um ataque que eu não vou nem entrar no mérito se é um ataque se é correto, se não é correto, mas o fato é, existe um Estado que está atacando a soberania de outro Estado, tá? E isso, a não ser que você seja um sabujo ou um vira-lata, não é uma coisa que você deseja para si. Você não entrega a sua soberania e a sua liberdade.
não sem uma boa briga, certo? Eu acho que faz sentido isso aí. Então a gente teve um episódio onde existe um processo judicial em andamento e existe um Estado estrangeiro que quer interferir nesse processo judicial. Tá correto, não tá correto? Eu não sei, eu não sou advogado, eu quero mais é que se dane. Eu não sou advogado, não sou procurador, não sou promotor de justiça, não me interessa, tá? O negócio é que aos trancos e barrancos existe um processo judicial acontecendo e existe mais uma vez, um Estado estrangeiro interferindo nesse processo, beleza? Isso não é uma coisa razoável, isso é de se aceitar. E existe um grupo de políticos no exterior. Se você der 2 Google aí, você vai descobrir quem é. Um Google só, acho que você já descobre. Então, só abre o G1, cara, tá lá na capa. Existe um grupo organizado de políticos que estão lutando para que essa potência exterior aplique sanções para interferir no processo do judiciário. O Brasil é uma república. Eu vou explicar para você o que é uma república. Nenhum canal de Linux nunca te explicou o que é uma república. Uma república vem de res publica, que significa coisa pública. Tá? É um regime de governo onde você tem 3 poderes. Esses 3 poderes são independentes e um não se sobrepõe ao outro. Tá? Então você tem executivo, anota aí, executivo, você tem o legislativo, certo? E você tem o Xandão, o judiciário. Então, um poder não se sobrepõe ao outro. Por que existem esses 3 poderes? Que é para, na medida do possível, tentar ter um equilíbrio. É muito difícil, tá? Mas esse é o plano, né? E a Primeira República, cara, surgiu 2.500 anos atrás, né? Então, como é que um sistema político de 2.500 anos atrás não vai funcionar hoje com internet e tecnologias, inteligência artificial, não é mesmo? É óbvio que vai funcionar tão bem quanto funcionou lá atrás. Tudo bem que a República caiu e virou um império, mas enfim, não esquece essa parte. Vamos focar aqui. O negócio a gente tem um agente estrangeiro interferindo na nossa república, tá? Para questionar uma decisão de um desses 3 poderes. Isso é um ataque que não pode ser ignorado. Você concordando ou não com esse poder de república, se você é monarquista, não importa. Se você é monarquista, não interessa. Você não aceita esse tipo de coisa, a não ser que você seja um cachorro, certo? E eu sei que você não é. Você não aceita esse tipo de coisa. Mas a turma, essa equipe, essa turma organizada de políticos que estão lá fora lutando para sanções brasileiras, eles estão tentando e tentando e tentando. Primeiro eles fomentaram um tarifaço, o tarifaço meio que flopou, afinal de contas, taco. Agora eles estão focando nas sanções em cima de um juiz do STF. Essas sanções do juiz do STF é um juiz só. Passaria completamente batido e irrelevante. Por quê? Porque o cara nem propriedades lá fora ele não tem para ser sancionado. Ele vai ter um mero inconveniente de não poder usar Visa e Mastercard nas viagens internacionais que ele vai fazer. E a primeira coisa que ele fez foi no jogo do Corinthians em Itaquera mostrar o dedo no meio pro pessoal lá. Enfim, olha só, foca aqui. Agora, o grupo de políticos organizados estão lutando para retalhar o sistema judiciário brasileiro na sua espinha dorsal. Eu vou colocar, 5 segundos desse vídeo para vocês entenderem o que se trata. Nos Estados Unidos. E eles dizem que Donald Trump ainda guarda medidas contra o Supremo Tribunal Federal e que elas podem ser utilizadas caso o cerco jurídico contra Jair Bolsonaro se agrave. Uma delas, segundo relatos feitos a mim e a Jussara, é o impedimento de prestação de serviços de empresas americanas, como Microsoft e Amazon. Tá, você entendeu, né? Eu vou traduzir para você. O que o pessoal tá querendo agora que o Trump faça é que ele proíba a Microsoft e a Amazon de fornecer serviços de cloud computing pro judiciário brasileiro. Sim, tirar os servidores do judiciário brasileiro do ar. Essa é a proposta. Tá? Se fosse 20 anos atrás, o efeito disso seria terrível, mas o judiciário continuaria trabalhando com suas pilhas e mais pilhas de papéis. As decisões voltariam a demorar 25 anos, como era antes. E ok, né? Tudo bem. Sempre foi assim, né? Tá? Mas existia um ponto de inflexão na história onde o judiciário não quis embarcar. Quando o governo federal do Lula 1, estava fomentando a obrigação do software livre nas instituições públicas, era justamente para que isso não acontecesse. Você não tem soberania se você depende de outro país para funcionar. Isso é estúpido, entende? Você não tem soberania. Se você usa o Windows na sua repartição pública, você não tem soberania, porque a qualquer momento a Microsoft puxa um plug, o seu Windows para de funcionar, sua repartição pública morre. É isso que acontece. Os argumentos que o pessoal usou na época lá, em 2000 e pouquinho,
sendo contra a adoção de software livre, era de que já existe software pronto, por que vamos gastar horas de trabalho desenvolvendo esse negócio aqui dentro se a gente pode comprar uma caixinha lá fora com o CD dentro? Esse era o argumento. Essa anta que defendia esse tipo de coisa naquela época, ela não entende o que é soberania, porque para ela, na cabeça dela, o Brasil é uma colônia. O Brasil é uma colônia. O Brasil já não tem soberania. Então por que eu vou gastar mais dinheiro para tentar ser independente se eu já sou uma colônia? Se eu não sou uma colônia econômica, não sou uma colônia política, eu tô colonizado mentalmente. Eu sou um americano, é aquilo que eu gosto muito de dizer, né? É tipo, não é que eu sou um milionário que estou passando por momentos de dificuldade financeira. Eu sou um americano temporariamente deportado, né? Eu sou um americano temporariamente deportado. Então essa galera tem a cabeça de que eles são todos americanos, né? Que é ok você não ter soberania. A classe média brasileira acha que é classe média canadense, acha que é classe média sul-coreana. A gente não é colônia dos Estados Unidos. Bota isso na sua cabeça, cara. A gente não é, a gente é quintal. Quintal onde o cachorro faz fezes, tá? É diferente o processo. Então, essas antas que foram contra esse negócio, eu me lembro muito bem da discussão. Eu procurei, eu tenho todas as Linux Magazine aqui, todas, do número 1 até a última que saiu. Eu tenho bastante revista do Linux, mas eu não encontrei. Eu preciso até colocar isso numa IA depois para ele me ajudar a achar. Mas a história foi o seguinte: algumas repartições públicas adotaram o software livre. A tal da lei que obrigava o software livre a ser obrigatório no governo não passou, tá? Dizem que a Microsoft, ou representantes da Microsoft, ou lobistas representantes da Microsoft, para ser mais correto aqui, doaram cavalos árabes de raça para senadores e deputados, para defender que o projeto não passasse. E o projeto não passou. Essa história dos cavalos, se é verdade ou não, eu não sei. Eu lembro que tinha uma dessas revistas que comentou esse episódio, então de algum lugar essa história veio, tá? Mas foi lobby. Fizeram lobby, o Brasil embarcou no lobby. Depois, meu amigo, foi só derrocada, porque já no governo da Dilma, os processos de software livre foram interrompidos, dilmistas, e vocês não vão conseguir se safar dessa. A Dilma era muito mais pragmática do que estratégica, na minha opinião. Ela cedeu para os caras, o governo assinou um monte de coisa lá com a Microsoft, com um monte de coisas com o Google, tá? Não é à toa que o Obama lia o e-mail da Dilma, certo? O Obama lia o e-mail da Dilma, isso comprovado, tem documentação sobre isso. Por quê? Porque o Obama estava interessado no pré-sal. E a Dilma estava tocando os primeiros processos de perfuração do pré-sal. E o governo americano não podia ficar fora disso, beleza? A Dilma, ela cedeu e todo o resto se viu desobrigado a seguir o software livre, e o software livre morreu no governo federal. Foi isso que aconteceu. No governo federal ainda existem alguns editais, são muito menores, geralmente são ligados à cultura, por causa dos processos de ponto de cultura, que foi o maior ativismo de software livre que o governo federal já teve. Então ainda existem editais ligados à cultura, mas não existem editais ligados a fornecimento e prestação de serviço. Tá? Uma reclamação que eu ouvia bastante de gestores do governo federal, eu fui em algumas reuniões de discussão de software livre lá em Brasília, eu fui lá fazer lobby para o software livre. Uma das reclamações que eu ouvia do pessoal, dos funcionários públicos, do pessoal que tinha cargo de chefia, era que não bastava ter o software, eles precisavam de um prestador de serviços. Eu não entendi muito bem por que esse prestador de serviços não podia não ser a Microsoft. Por que esse prestador de serviços precisava ser uma Siemens da vida? Por que não podia ser uma empresa nacional, entendeu? Não faltava empresas nacionais com porte para tocar esse negócio. Eu podia citar várias aqui, mas não faltava. Além da Cobra Tecnologia, eu trabalhei com outra, eu trabalhei com a Zebra, eu trabalhei com... tinha uma outra, cara, que era focada em Python, esqueci o nome agora, que prestou serviço para o governo federal. Eu fazia o site do governo federal. O site do governo federal, na época, era feito em Python, na época do Lula 1. Era Python, Zope, Python, Zope, tá? Era tudo, né? Banco do Brasil usava Zope também. Então você tinha várias cooperativas, cara, tinha solução. Você não precisava entregar isso para empresa estrangeira. Se entregou para empresas estrangeiras. A partir daí, a gente começou a entrar num sistema de nuvem. O governo federal passou a aposentar a sua infraestrutura local e passou a adotar nuvem. Só que ela não criou essa nuvem dentro da sua infraestrutura física, ela criou essa nuvem fora. Ela alugou. Então ela contratou a Amazon, contratou a Microsoft. E eu lembro de um setor que era intransponível para o software livre, que era o judiciário. Intransponível. Eu lembro que teve iniciativa de software livre dentro da Receita, iniciativa de software livre na Fazenda, iniciativa de software livre em todos os outros ministérios. Mas em um lugar que o software livre nunca botou o pé, foi no judiciário. Nunca. E as desculpas eram as mais esfarrapadas possíveis. No final das contas, a última coisa que eu ouvi quando o judiciário lá, o representante do judiciário,
falou que eles não iam adotar software livre, era que o Word era uma ferramenta de trabalho que não tinha equivalente. Eles até fizeram testes usando o OpenOffice na época, OpenOffice, StarOffice, e esses softwares não tinham a mesma qualidade para abrir os documentos Word. E a iniciativa para criar a camada de compatibilidade, o que aconteceu depois, não muito tempo depois, a Microsoft foi obrigada, por causa de legislações parecidas com o que o Brasil ia seguir, de só adotar formato de software, formato de arquivo aberto. Teve esse detalhe, essa parte passou. Saiu uma normativa brasileira dizendo que as entidades federais não poderiam adotar formatos de arquivo que não fossem abertos. E isso se espalhou pelo mundo e surgiu a iniciativa do Open Document Project, que era um formato aberto XML para o Word, e isso aconteceu. O Word adotou essa tecnologia. A partir desse momento, a gente não teve mais problemas, pelo menos não muitos problemas, de compatibilidade entre o Word e LibreOffice, desde que você adotasse o padrão correto. Tá? Então você ia lá no Word e salvava o documento como DocX. Se você salvasse ele como DocX, a probabilidade dele abrir corretamente no LibreOffice era muito grande. Tá? Isso eu me lembro muito bem, que teve, ainda assim tinha uns blobs binários no meio do DocX, mas era muito menos complicado do que ele ter que lidar com o arquivo .doc original, tá? Eu lembro dessa treta, mas o judiciário brasileiro não abriu mão. E eles foram pelo caminho de dar dinheiro para a Microsoft. Eles foram pelo caminho de manter tudo como software proprietário e sem nenhuma iniciativa relevante de adoção de software livre e nem projeto. Eles podiam não adotar naquele momento, eles poderiam ter um projeto. Eles não fizeram um projeto. Vamos investir 5 anos aqui para ver se a gente consegue resolver esse problema. Se eles esperassem 5 anos, estava resolvido o problema. Mas eles não quiseram esperar. Eu me lembro muito bem, eles condenaram a iniciativa e seguiram em frente. Tá? Então, e hoje a gente está vendo isso daí. Se o Trump quiser, ele tira o judiciário do Brasil do ar hoje. Assim. Você não pode tratar um país ou um governo como se ele fosse a sua casa, como se ele fosse a sua empresa, porque ele não é. A sua empresa vai falir. Não queria falar isso não, tá? Empresas, ela só tem 2 destinos. Ou ela fale, ou ela é vendida. A sua empresa não vai durar para sempre, ela vai fechar. Ela vai fechar. Em algum momento ela vai fechar. O governo fica. Então você não pode fazer planejamento estratégico para um país pensando que ele é uma empresa, porque a sua empresa vai durar 20 anos, o país vai durar 300, 500, 1000 anos. Sabe-se lá quando vai acabar. Então se você faz isso e quer tratar, e quer governar um país, ou governar um setor como se fosse a droga de uma empresa, você vai falhar miseravelmente, cara. E outra, você é um estúpido, você é um imbecil, tá? Então é isso. O que eu quero deixar claro aqui é que o Brasil, em algum momento, teve o seu momento de glória, tá? O Brasil, em algum momento, teve revistas, mais de uma na banca para você comprar, falando sobre software livre, e não só sobre software livre, mas falando de ativismo político com o software livre, o que é um negócio importante para todo mundo, e não é uma coisa que, ai meu Deus, o pessoal vai deixar de comprar meu software porque agora usa. Não, você é burro, cara. Você pode usar software livre e prestar serviço, que foi essa sacada que o governo federal lá não enxergou, que as empresas poderiam entregar o software de graça e ficar ali pegar um contratinho de prestação de serviço e ficar dando manutenção naquele treco, que é justamente o que o governo precisava. O governo queria o software precisando, tinha uma empresa querendo fornecer serviços. Não é você comprar um CD na banca de jornal, instalar e deixar o estagiário lá tomando conta, não é isso, nunca foi essa a proposta. Só que nessa época isso não estava muito claro, de alguma forma isso não estava muito claro para o mercado, talvez. Tá? Estou falando de 20 anos atrás, tá, gente? 2005. E essas discussões todas se perderam com o tempo. Eu leio essas revistas antigas, me dá uma tristeza. Porque hoje em dia eu vi gente falando da morte do software livre, que a galera não se importa mais. Eu tive um choque muito grande quando eu fui fazer minha segunda graduação. Eu passei no vestibular na USP para sistemas de informação. Eu tentei montar um grupo de promoção e fomentação de Linux, porque lá eles tinham uma sala de informática dual boot. Eu falei, putz, a gente podia montar um esquema aqui, oferecer umas oficinas e tal. Maluco, me chamaram de comunista. Eu ganhei peste de comunista. Eu tô falando de uma molecada que é 10 anos mais nova que eu. Nessa época eu tava com uns 30 anos, eles estavam com 20. Eles me chamaram de comunista. Eles falaram, cara, eu não quero saber disso não, eu quero ganhar dinheiro. Hoje eu espero que eles tenham outra cabeça, né? Até porque hoje em dia eles são gerentes de grandes empresas multinacionais e tal, na área de tecnologia, né? Um deles eu sei que foi para a Activision, outro foi para o Google, outro foi para a Microsoft, outro é gerente lá do Itaú, gerente de projeto, diretor, né? De projeto de Itaú e tal. Essa galera teve futuro brilhante, assim. Uma galera foi pro Canadá, né? Então,
E eu espero que eles tenham ido com menos imbecilidade na cabeça, assim, tá? Porque quando eu tentei montar um negócio, cara, me chamaram de comunista e me excluíram no grupo. Foi simples assim. Eu não tava falando pra pregar dominação dos meios de produção, nada disso, cara. Eu só falei, cara, vamos fazer umas oficinas aqui pra ajudar a galera a entender o que é o Linux e como o Linux é legal. E aí eles ficaram putos. Eu tenho um palpite que eles ficaram putos comigo porque eles estavam entrando. Eles tinham montado um time de LoL, jogo, League of Legends. Eles tinham montado um time profissional para disputar um campeonato, eles estavam usando as salas da informática do curso para treinar. E aí as oficinas de Linux talvez atrapalhassem esse trabalho deles, tá? Eu quero acreditar que esse tenha sido o motivo para essa resposta tão visceral que eu recebi quando eu fiz essa proposta para a galera. Eu quero acreditar que seja isso. Eles precisavam ter lá jogar o League of Legends, porque é um negócio muito visceral. Pelo menos da parte do software livre, né? O que não encontrou tanta barreira é uma outra galera que queria montar um grupo de estudos para desenvolvimento de jogos, por exemplo. Porque, se eu não me engano, um veterano meu lá naquela época, ele era um cara que ganhava $40 mil por semana com a comercialização de um plugin de desenvolvimento de jogos no Unity 3D. Então a galera, focou no case desse maluco e todo mundo ali queria ficar milionário do dia pra noite. Então, você usar isso para promover... Quer dizer, você só pode ter uma visão. Sistemas de informação não é sobre um universo todo de coisas, é sobre jogos e ganhar dinheiro rápido. Enfim, cara, que tristeza que foi aquilo pra mim. Eu desisti completamente. O meu evangelizador de software livre morreu ali naquele dia, tá? Com essa galera, que futuro a gente espera? Se não é esse futuro aqui, tá? Dá uma tristeza, cara, dá uma tristeza. Eu não tô nem falando de fazer o Brasil grande de novo, não é nem isso, cara. Acho que não é esse o rolê. O lance é que a gente tacou fogo nas pontes, a gente minou as possibilidades. Hoje em dia, a iniciativa software livre no Brasil é da galera que trabalhou comigo 20 anos atrás, que hoje é professor de universidade e está promovendo software livre como solução para vários problemas. Infelizmente, são problemas acadêmicos, não são problemas do mundo real. Tem pouquíssima gente desenvolvendo software livre comercialmente aqui no Brasil, tipo, desenvolvendo soluções comerciais em software livre. O que o pessoal faz é adotar software gringo, que é software livre, que foi financiado com grana de edital do governo lá de fora. O cara adota esse treco aqui dentro, e aí no máximo ele disponibiliza no GitHub alguns plugins de integração com meios de pagamento, com APIs e tal. É o máximo que se tem. É integração de API. Tá? Os softwares não são mais livres. Tá? O software livre morreu. Aqui no Brasil, pelo menos. Tá? É por essas e outras que antigamente você tinha Hélio Castro, você tinha um monte de gente aqui do Brasil liderando o desenvolvimento de softwares livres para desktop. Hoje em dia não tem mais. Nem a tradução, lembra que a gente até zoava, né? Que o cara falava que era desenvolvedor de software livre, mas ele é só tradutor? Nem isso a gente tem mais, tá? Nem isso. A galera tá usando o IA pra traduzir porque não tem voluntário brasileiro pra traduzir as coisas. E quando tem, o cara pega a tradução do Google Translate lá e bota lá só pra ter currículo. Isso não mudou, tá? Então é uma tristeza a situação atual do negócio, tá? A maior parte da galera que tem acesso ao Linux hoje em dia é via WSL, então quer dizer, o cara tem um Windows, abre no terminalzinho, meu Linux aqui, sou usuário de Linux agora, né? E ok, não vejo problemas, eu acho que cada um tem que resolver seu problema da forma que tem que ser resolvida. A questão toda é, se o Trump fizer assim, amanhã, seu computador vira um bloco, ele vira um tijolo. Vai acontecer? Não vai. Só que a ameaça contra o judiciário tá na mesa, beleza? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um like, não gostou? Dá um dislike. Dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Gostou do vídeo? Se inscreve. A gente fala de Linux, mas a gente fala de tecnologia, a gente fala de coisas, assuntos em geral aí. Considere fazer um Pix pro canal e vamos que vamos. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Falou!